saber, quando eu tava namorando o Eduardo, eu cheguei a esquecer o Felipe, né, totalmente, porque nesses capítulos, né, da leitura coletiva, né, de hoje, tem um momento que a Juliana, né, ela vai numa cartomante e ela simplesmente fala também da história das almas gêmeas, né, pra ela. E aí a Juliana fala, isso de novo, não quero escutar. Então, esquecer totalmente o Felipe, eu nunca esqueci, entendeu? Então, assim, é o que eu falei, a Juliana namorava o Eduardo e ela realmente gostava do Eduardo, de verdade, sabe? Eu chorei pelo Eduardo, eu vi com ciúme de Eduardo, ele tinha muito ciúme dele, ele também tinha ciúme de mim. A gente era normal, era um casal normal. E eu gostava muito dele, eu gosto muito dele. Mas o Felipe deixar de fazer parte da minha vida, ele nunca deixou. Entendeu? Eu fui perdendo o contato, né? Não tinha mais aquele contato diário. Mas ele sempre foi presente na minha vida, entendeu? Isso aí não tinha como. Muitas vezes eu pensava nisso tudo, eu lembrava dele, lembrava de tudo que o seu Luiz falou. Então, no fundo, assim, eu sabia, sabe? Na verdade, eu sempre soube que essa história ia acabar acontecendo, sabe? Eu não tinha noção ainda de que eu tinha essa capacidade de saber o que aconteceu, de que eu estava sentindo já uma coisa que vinha, mas eu simplesmente sabia. E eu tentava me defender, né? Então, na verdade, quando eu fui nessa cartomante, né, que todo mundo estava indo, né, que era uma modinha em Niterói, ia pra cartomante do Trade Center, eu fui achando que ela ia falar igual ela falava pras meninas, sabe? Ou se fosse verdade, se fosse mentira, eu não tava nem aí, eu queria ir lá igual todo mundo tava indo, só que comigo foi diferente dos outros, porque ela veio com a história das almas gêmeas. Então, assim, ali, ela foi usada também para me mostrar que tudo que o seu Luiz falou era real, porque ela simplesmente repetiu, entendeu? E eu saí dali meio frustrada, né? Porque assim, eu queria, na verdade, eu queria fugir de uma coisa que eu sabia que eu não podia fugir. Mas eu não conseguia entender isso, sabe? Eu achava assim, pensava assim, eu tenho que dar um jeito de me livrar dessa história. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso era impossível, porque eu falei, eu senti uma saudade dele absurda. De uma saudade de uma coisa que eu não tinha vivido. Era como se eu e ele sempre tivéssemos sido um casal sem ser. E isso eu não conseguia entender, sabe? Eu não conseguia entender. Essa foi uma parte bem complicada, porque eu não entendia nada, eu não sabia como é que eu era, eu não sabia esses dons, eu não sabia premonição, não sabia nada dessas coisas. Então, eu só vivia. Inclusive, essa época que eu namorava o Eduardo, foi a época assim que eu e minha irmã descobri outros dons meus, que foi essa questão de saber o que ia acontecer, né? A gente descobriu ali porque eu tinha ido estudar no São Vicente e lá não tinha lugar marcado na sala de aula, você sentava onde você queria, quando você chegasse. E aí eu e minha irmã, antes de dormir, eu fechava meus olhos e falava pra ela assim, então, fulano vai sentar aqui, outro vai sentar aqui. Eu dizia onde ia sentar todo mundo na minha sala. E quando chegava no dia seguinte na escola, todo mundo sentava exatamente onde eu falei. E aí eu comecei a ver que eu conseguia fazer isso. Como que eu fazia, eu não sei, mas eu fazia. Aí ela falava, como que pode? Eu falei, não sei. E comecei também a perceber que eu também tinha essa questão de saber o que aconteceu antes por causa do Eduardo. Porque uma vez eu estava na sala de aula, o professor estava fazendo a chamada na presença. Quando chegou o nome dele, ele não tava, aí o pessoal falou, faltou. Aí na mesma hora que falou isso, tipo assim, a aula já tinha começado, a gente já tava na sala uns 10 minutos, né? Eu na mesma hora falei assim, não faltou, ele tá chegando. Foram questões de segundos. Ele abriu a porta da sala e entrou. Pediu desculpa, tá atrasado e entrou. E aí eu falei assim, deu uma sensação muito estranha, sabe? Porque na hora que falou, faltou, eu tive a sensação eu não sei como, mas eu senti, eu vi que ele ia chegar. E eu cheguei a falar alto isso, assim, um pouco pra fora, assim, e ele entrou, e eu sinto que a pessoa que tava na minha frente, né, que
o menino que tava na frente, né? Ele era um menino, né? Era até amigo dele. Ele olhou pra minha cara atrás e falou assim: como você sabia disso? Eu falei, o quê? Eu te fiz a maluca, né? A doida. Porque, tipo assim, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando. E aí eu cheguei em casa e contei isso pra minha irmã. E aí começou isso, entendeu? Eu comecei a pensar. Ele hoje, amanhã, ele vai chegar no horário. Chegava. Falei assim, eu falava assim, amanhã ele vai se atrasar, vai perder a primeira aula. Ele chegava no segundo tempo. E aí eu comecei a ver que eu conseguia fazer isso. Aí eu comecei a perceber que eu tinha, então eu usava isso muito. E aí a minha mãe falou que isso era errado, que eu não tinha dons pra fazer esse tipo de coisa, que isso não era certo. E aí eu não fiz mais. E a gente foi deixando pra lá, entendeu? Mas eu conseguia. Também conseguia uma coisa quando eu fui, na época que eu fui fazer uma terapia, né? E que minha mãe botou na terapia. E ela começou a me ensinar algumas coisas, e a minha mãe tirou, né? Quando viu que que ela tinha percebido alguma coisa diferente em mim, né? Mas eu, nessa época, eu me lembro que eu ficava em casa, e aí, vamos supor, coitado do Eduardo, ele era cobaia. Eu tava em casa e eu pensava assim, o Eduardo vai me ligar agora. Aí eu concentrava no Eduardo, mas concentrava nele discando o número do meu telefone. Quando eu acabava de fazer isso, mas eu fazia com muita força. Isso eu lembro que eu concentrava muito forte. O telefone tocava e era ele me ligando. Ele falava, aí eu falava assim, gente, que isso? Eu fazia isso também. Quando eu tinha lá, 15, 16 anos, eu fazia muito isso, porque eu não conhecia, eu não sabia que eu tinha isso. E eu também foi só naquela época, eu não faço, eu não uso pra nada disso. Mas naquela época eu tava testando, né? Porque eu não conhecia, e aí foi quando a minha mãe falou que não era certo. E aí eu não fiz mais. Um beijo.